Sabe quando você tem tudo, basicamente, assim, tudo que uma pessoa normal teria. O que é isso, né? O que é tudo isso? Bom, eu tenho a minha casa, eu tenho meu filho, eu tenho a minha família, eu tenho tempo de qualidade com meu filho. Fiquei me perguntando hoje, por que que eu tô triste, né? Eu tô bem pra baixo esses dias. E eu comecei a pensar que era por causa da minha tireoide, que eu tenho um problema na tireoide, mas fiquei me perguntando o que que tá faltando pra eu ser completa. Vejo muitos relatos de algumas mulheres que elas trabalham. Só pra concluir meu raciocínio. O que que leva uma pessoa a se sentir mal, mesmo tendo o que a sociedade diz que seria tudo de importante na vida de uma mulher? Eu tenho uma casa, né? A gente mora de aluguel, mas é nossa casa nesse momento, enquanto a gente estiver de contrato é nossa. Nós temos um filho, eu e meu esposo, um filho saudável, um filho muito carinhoso e esperto. Eu tenho uma profissão, né? Eu terminei meus estudos, mas apesar de ter tudo isso, eu tenho tempo de qualidade com meu filho, mas eu não me sinto completa. Mas por que que eu não me sinto completa? Fiquei me perguntando isso. O que que tá faltando pra eu me sentir bem? Voltar a trabalhar, ter uma pessoa pra ficar com meu filho, poder ficar em casa com ele e ao mesmo tempo trabalhar, home office? O que que seria isso pra me fazer ficar completa? E eu me perguntei isso hoje, justamente porque eu tô me sentindo, sabe, tá faltando uma parte, falta um pedaço. Eu até fiquei pensando que eu não vou conseguir ficar por muito tempo em casa. Eu preciso arrumar alguma coisa para fazer né, da parte profissional. E aí eu pensei em montar a empresa. E aí eu montei, né, no início, bem no início. Tá caminhando, mas ainda assim parece que não é suficiente. Eu sou muito imediatista. Então eu não consigo esperar que tudo esteja caminhando normalmente com o tempo. Eu quero que as coisas aconteçam de imediato agora. Então, se eu montei minha empresa agora, eu quero que ela já esteja bombando agora. Eu não consigo ter um planejamento a longo prazo e me sentir bem com isso. Eu fico sempre achando, me comparando com as outras pessoas, que eu sempre acho que se eu tivesse mais dinheiro, se eu estivesse trabalhando, né, de novo como CLT, eu teria dinheiro para guardar e aí eu usaria esse dinheiro para montar minha empresa. Mas aí depois eu me lembro que o motivo de eu sair do meu emprego que eu estava antes era justamente a falta de tempo que eu não tinha. Era um período muito longo, não era um, um período só, não era só de manhã, não era só de tarde. Era de manhã, de tarde, e eu chegava em casa de noite. E ainda tinha que ficar com meu filho, então não sobrava tempo para nada. A melhor coisa que eu fiz foi sair do emprego mesmo. E aí voltamos a estaca zero. Eu tenho tempo de qualidade com meu filho, eu tenho os recursos para fazer tudo que eu puder e começar do zero mesmo. Tenho apoio do meu esposo, apoio da minha família, que também tá me ajudando. E mesmo assim, parece que eu acordo de manhã cansada e não vejo um plano pro futuro. É como se eu não sentisse que aquilo tá andando, sabe? Eu vejo as pessoas andando ao meu redor e eu tô parada. É isso que eu sinto. É como se o mundo estivesse caminhando e eu tô perdendo tempo. Só que eu sei que assim que eu olho pro meu filho, em qualquer momento do dia, eu vejo que o tempo passou e muito. Até porque todo dia ele aprende alguma coisa nova. Eu vejo que ele tá aprendendo a falar coisas novas, ele tá mais birrento, ele tá tendo a personalidade dele, né? Tá criando a personalidade dele. E eu vejo que isso é de acordo com os dias que passam. E eu não estaria presente se eu estivesse trabalhando. Eu não ia estar vendo o que ele tá evoluindo, eu não ia ter essa proximidade com meu filho se eu estivesse trabalhando. E aí, vendo tudo isso, eu percebo que é ótimo estar em casa. Por esse lado, é ótimo estar em casa com meu filho, né? Eu tenho os recursos suficientes, e até mais do que suficientes, para ficar com ele em casa. Mas por que que isso ainda assim, pra mim, pra minha cabeça,
Parece que eu tô estagnada no tempo, parece que eu não tô fazendo nada, parece que eu tô perdendo tempo. Por que que isso acontece? Eu, eu sempre busco olhar em vídeos, ver artigos sobre alguns sintomas que a pessoa tem quando está em casa por muito tempo, né? Tipo, de isolamento social. Eu sempre estudo sobre isso quando o Javier dorme, enfim, quando eu tô com um tempinho livre. Até no banheiro mesmo eu tento ler alguma coisa sobre isso e ver se isso é uma coisa normal, se é comum isso acontecer com mulheres que estão muito tempo em casa. Assim, chega num ponto que eu começo a pensar que eu tô depressiva, de verdade. Mas eu sei que não é depressão. É uma coisa passageira, né? Não é uma doença. É um sentimento de que eu não tenho rumo e às vezes eu preciso realmente de uma pessoa pegar na minha mão e seguir. E às vezes não tem isso, né? Meu esposo, ele passa o dia trabalhando fora de casa, ele chega em casa depois do almoço, fim de tarde, e o tempo que a gente tem juntos, eu só quero ficar sem falar nada, eu quero ficar em silêncio. O tempo que eu tenho em casa com ele é como se a minha cabeça já estivesse tão cheia de pensamentos que a única coisa que eu quero é silêncio. E é o momento que ele mais quer conversar comigo, né? Quando ele chega em casa. Às vezes isso desgasta o relacionamento também. Talvez esteja desgastando, né? Essa parte de eu não querer conversar, porque já tô tão cansada, e ao mesmo tempo me isolar por esse monte de coisas. Eu acho que isso de querer me isolar é muito de mim mesmo. De eu acabar pensando tantas coisas durante o dia e não falar pra ninguém, guardar pra mim, e acaba que quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, eu não consigo me expressar, não consigo colocar pra fora, não consigo dizer para as pessoas o que, é que eu tô sentindo. E aí, quando eu finalmente penso em falar, já passou o time daquele pensamento, daquele sentimento, e eu guardo pra mim, de volta. É muito disso que acontece. Essa parte de virar uma pessoa que expõe todos os sentimentos, ainda é bem, ainda é bem difícil pra mim, assim, pensar que eu tô me expondo, colocando os meus sentimentos na frente de uma tela, que talvez até mais pessoas conhecidas ou desconhecidas estejam vendo. Ainda é uma coisa que eu fico, será que eu tô fazendo certo? Será que eu vou me arrepender? Ainda é uma coisa que não é natural pra mim. Mas é uma forma de me expressar, né? Eu sempre gostei muito de socializar. De verdade, assim, com os meus amigos. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava muito de ir pra festa, de conversar com as pessoas, de estar ali no meio, no centro das atenções. Eu sempre gostei muito disso. E o fato de eu estar sozinha em casa com um bebê a maior parte do tempo, todos os dias, achando que todos os dias são iguais, faz com que eu meio que perca a minha identidade. E aí eu me esqueço de mim mesma. Eu, talvez se eu escrevesse, né, voltasse a escrever, talvez isso ajudasse um pouco. A me expressar, né? Colocar os meus sentimentos num papel e ler aquilo ali, colocar num papel e ver o que eu estou escrevendo, ver os meus pensamentos, né? Ter uma outra forma de ver os meus pensamentos. Talvez isso ajudasse um pouco. E talvez eu saiba exatamente o que fazer, mas como são mais de milhões de pensamentos de uma vez na minha cabeça, eu não consigo focar em um. Eu acho que se eu colocasse no papel, ajudaria. Ficar esperando que meu bebê durma para que isso aconteça, para que eu faça alguma coisa, tá me limitando a fazer alguma coisa. Porque, assim, as tarefas de casa eu faço normalmente. Almoço, café da manhã, janta, dar banho nele, né, fazer ele comer, tudo mais, a gente faz normalmente. A gente consegue fazer os dois juntos. A Javier, ele é muito simples, muito carinhoso, a gente consegue
dar qualquer coisa pra ele brincar e ele fica de boas no cantinho dele. Ele não fica aperreando meu juízo, assim, né? A não ser que ele esteja realmente muito entediado e ele vem pra cima de mim e querendo colo. Talvez se eu pegasse esse tempo, né, que ele tá brincando, colocasse no papel todas as coisas que estão na minha mente, seja de qualquer coisa, tipo pensamentos aleatórios, é, digamos que, sei lá, uma lista de coisas para tenho que arrumar a cama, pensar na minha empresa, tenho que pensar nas estratégias da minha empresa. Ele já dormiu. É um bebezinho muito, ele, prático, digamos assim. Eu tô conversando aqui com vocês, num momento aqui de 15 minutos de conversa, que provavelmente eu não teria com ninguém dos meus amigos. É muito difícil ter 15 minutos de conversa com meus amigos hoje em dia. Hoje em dia a gente pensa em conversar, em sair, e fica só nisso. Ah, vamos sair, vamos, bora. E nunca marca, ou quando marca, diz que não pode, ou tem outro compromisso, ou aquela pessoa não sai no domingo, ou aquela pessoa não sai no sábado. Porque eu tenho amigos assim de todos os tipos. Pessoas que são muito religiosas, pessoas que adoram festas, pessoas que usam drogas. Eu tenho amigos assim de todos os tipos. E eu sempre me dei muito bem com todos eles. Mas depois que eu virei mãe, o isolamento social me deixou com a cabeça bem atormentada. Eu acho que eu sou o extremo contrário das pessoas da minha família. Tem algumas pessoas da minha família que gostam muito de se isolar e gostar de ficar num quarto sozinho e de ficar só vendo televisão, só vendo filme, enfim. E já eu não, eu gosto da interação social, eu gosto de estar no centro das atenções, eu gosto de conversar sobre a minha vida, eu gosto de trocar ideias, gosto de saber da vida dos outros. É uma coisa que são vários pontos da minha personalidade que eu me conheço. E eu gosto de estar com muitas pessoas, eu gosto da interação, eu gosto da bagunça, do barulho. E é tanto que eu comecei a fazer isso, de gravar vídeos. Eu tô me sentindo assim já como se eu estivesse conversando com uma pessoa mesmo. Alguém que estivesse ali do outro lado, escutando, que nem um psicólogo. E isso ajuda muito, de verdade. E eu posso me expressar o tempo que eu quiser. É um bom psicólogo você postar vídeos sobre sua vida. Agora eu vou colocar meu bebê pra dormir. Ele tá pesado. E vou terminar o almoço.